Boa noite. Espero que o Senhor esteja com cada um de vocês, tá? É muito bom estar com vocês, e para mim e para Cida, minha esposa, que está aqui junto, né? Tem sido uma alegria poder passar esse domingo com vocês, né? Eu digo passar o domingo porque nós chegamos aqui 8 da manhã, tivemos o início de um curso com pessoas bem interessadas, e a participação para nós foi muito legal, de cada um de vocês. E também depois ficamos para a escola dominical, participamos da classe de casais, foi bom para nós ouvirmos a aula e podemos participar um pouquinho da aula, né? Eu participei quieto, mas estava envolvido, né? Estava envolvido. E depois então, estar com o Roberto, a esposa, foi um momento muito agradável. Muito obrigado pela recepção lá. E agora poder compartilhar a palavra com vocês no Evangelho de Marcos. Mas antes de falar qual é o capítulo, talvez você já saiba, não sei, mas para nós, Cida, e para mim, também tem sido uma alegria poder ser acolhido por vocês e também poder caminhar um pouco mais perto do que a gente já caminhava com o Rafael e com o Alfredo, né? Tanto o reverendo Alfredo quanto o reverendo Rafael, a gente já tem um contato há mais tempo, e com o Alfredo, ele nos auxilia lá no seminário. A cada semestre, pelo menos, a gente precisa de algo, ele sempre está junto com a gente, já foi representante dos tutores, isso representa todos os tutores lá do seminário, são os pastores que acompanham os alunos que estão lá. Rafael também tem estado com a gente ali, isso é muito bom. Obrigadão pelo convite, e obrigado aos presbíteros de atenderem aí a ideia que vieram deles. Agora, uma coisa que nós três precisamos, né? Todo mundo precisa, mas nós três, o reverendo Rafael, o reverendo Alfredo e eu, nós precisamos que vocês orem por nós, né? Para que nós estejamos sempre sensíveis ao mover do Espírito de Deus e à orientação de Deus para as nossas vidas, tá? Então, não esqueçam de orar por nós aí, por favor, tá bom? E o nosso texto de hoje, abrindo essa caminhada até a Páscoa, é um texto de caminhada, de viagem também, que é Marcos capítulo 11. Nós já lemos algo parecido com ele hoje à noite, que é o texto paralelo de Mateus, mas nós vamos ler um pouquinho mais, nós vamos até o versículo 11. Então, Marcos 11, de 1 a 11. Se você tiver, às vezes, dificuldade de gravar o texto que foi lido, tal, veja quantos uns tem aí, né? 11, 1, 11, tudo 1, 1. Agora é só acertar o livro, né? É Marcos, tá? Evangelho de Marcos. Então, Marcos 11, de 1 a 11. Temos o texto aberto. Oremos. Querido Deus, não foi um homem qualquer que inventou esse texto. O teu Espírito moveu o teu servo no passado para registrar esse texto dentro de um livro super importante para a vida de todos aqueles que te amam e desejam te servir. E nós te agradecemos porque o teu Espírito trabalhou em nós e tem feito de nós pessoas que desejam te conhecer e te servir. Então nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o autor do passado trabalhe em nós hoje para não só compreendermos o texto, mas também vivemos a partir do que ele nos ensina. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, Marcos 11, de 1 a 11, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Respondam: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. E alguns que ali estavam reclamaram: Ei, o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam:
conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Levaram um jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou no templo, ou em Jerusalém primeiro, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu não sei se observaram, que é um texto muito interessante, né? Que narra assim, a chamada início da Semana Santa, ao momento que Jesus Cristo chega em Jerusalém, justo naquele dia que antecede a quinta-feira de prisão, na madrugada de quinta para sexta, na morte da sexta e na ressurreição do domingo seguinte. Então, praticamente a última semana de Jesus, e que o povo parecia alegre ou triste? Esse povo que estava ali. Alegre, né? Cantam, celebram, fazem a maior festa. E eu diria que se nós estivéssemos lá junto com eles, nós iríamos para casa decepcionados. Ou não? Eu acho que a gente iria. Porque é um texto muito interessante, e se você pensa um pouquinho assim, Jesus Cristo teria tido um ministério de 3 anos. Aí você tem que dar uma olhada no Evangelho de Marcos, um evangelho que foi escrito, segundo alguns estudiosos, por uma comunidade que passava por sofrimentos, uma comunidade que aguardava a volta de Jesus Cristo, uma comunidade que servia Jesus e esperava uma vida abençoada, mas sofria por oposições, sofria por perseguições, sofria por pessoas, às vezes da família ou da sociedade, que ficava assim, prejudicando a caminhada deles, porque eles estavam com Jesus. E se eles estavam com Jesus, cadê Jesus no meio de tanto sofrimento? Então era uma turma que estava até um pouco decepcionada às vezes, com manter uma fé e não ver um resultado esperado daquela fé na história deles, na caminhada deles. E o autor então escreve esse evangelho de uma forma muito legal. Se você observar, quando você ler Marcos mais uma vez, e se você nunca observou isso, você pode observar a partir de agora, quando ler Marcos, né? Mas se você já ouviu isso, você vai lembrar. O quê? Que Marcos, além de resumir vários fatos do ministério de Jesus Cristo, ele costuma colocar no início do seu evangelho uma palavra que repete algumas vezes: imediatamente, 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 ou algum sinônimo, dependendo da tradução que você usar. Então é uma narrativa assim um pouco rápida de tudo que está acontecendo com Jesus. E se você pensa num homem que trabalhou durante 3 anos, num texto que tem 16 capítulos, e você chega no capítulo 11, ele vai começar a contar para você o que seria a última semana de Jesus. Ele parece que ele não soube distribuir bem a história nos capítulos, né? 3 anos em 16 capítulos. Vamos dizer aí, 5 capítulos por ano, né? Vamos pôr aí, né? 5 capítulos por ano vai dar equilibrado. Só que quando termina o capítulo 10 e começa o 11, parece que está começando a última semana. Ele vai dedicar 16 capítulos para a última semana? Ele está gastando tinta? Tá. Para enfatizar a última semana. Tudo que ele escreveu antes é para preparar a gente para esse período. E quando chega do capítulo 11 para frente, ele começa a falar assim: e no dia seguinte, 2 dias depois. E quando ele chega no que seria o último dia ali, na quinta para sexta-feira, ele ainda fala de tarde, daí ele está trabalhando as horas. Ou seja, é como se você estivesse viajando,
né? E por uma estrada, numa região bonita, por exemplo, oeste catarinense. Você está pelo oeste catarinense e vai lá, você pode andar 80 por hora, talvez, em algum lugar lá, você está indo a 80. Se puder ir 100, você vai a 100. Mas, de repente, a sua esposa ou o esposo, eu não sei quem vai estar dirigindo, o outro vai falar, né? Quem não está dirigindo vai falar: nossa, que montanha maravilhosa! E daí você já dá uma reduzida, porque você quer ver a montanha. Então você reduz para ver melhor. Então você reduz a velocidade. E de repente fala: nossa, e que lago com uma queda d'água extraordinária. Para o carro, daí você para porque você quer tirar uma foto. Você quer estar lá, até registrar que vocês estavam por lá. É isso que o Marcos está fazendo. Ele faz uma narrativa rápida e depois ele dá uma diminuída na velocidade, dia a dia, e daí ele diminui mais ainda, hora a hora. Por quê? A ênfase da mensagem do ministério de Jesus Cristo e do que Cristo fez por nós está justamente na morte e ressurreição de Jesus. E ali é que ele tem que gastar mais tinta para mostrar isso que Jesus Cristo fez. O restante é importante nós conhecermos, para sabermos quem é Jesus. Mas a ênfase do Evangelho está justamente nisso. E nota que os outros três não são tão diferentes. Hoje nós lemos Mateus capítulo 21, que narra essa entrada. Num livro que tem quantos capítulos? 28. Então ele vai dedicar 8 capítulos para o finzinho, para a última semana. E já dedicou 20 para contar de 3 anos, praticamente. Então, nota que ele também está fazendo isso. E se você depois quiser, compara depois, não agora, porque senão você sai de Marcos, né? Você compara como que foi que Lucas fez e como que João fez, tá bom? Mas a ênfase realmente do Evangelho de Jesus Cristo sempre estará na morte e ressurreição de Jesus. E por que eu digo que o pessoal fica um pouco frustrado aqui nesse texto, aqueles que estavam ali vivendo o momento, que celebraram, que cantaram com alegria, tudo? Porque é interessante, o texto começa com Jesus chegando em Jerusalém e termina com Jesus indo embora de Jerusalém. E foi lá para Betânia, dormir em Betânia. E agora, o cara não veio? O cara não chegou para fazer alguma coisa? Por que ele foi embora? Então é interessante esse detalhe, mas o jeito que o autor escreve para nós também é muito interessante. A primeira parte do texto mostra um cara, um homem, que sabe coisas, detalhes da vida, que só um Deus consegue fazer algo assim, né? Que é a hora que ele envia os dois para buscar o jumento. E que vai ser paralela à história da próxima parte do Evangelho, que está lá no capítulo 14, quando ele envia 2 para preparar o lugar da ceia. Então, tem um paralelo dessas duas histórias. Aqui está começando a 5ª parte da narrativa do Evangelho, se a gente dividir o Evangelho nas partes mais óbvias dele, do conteúdo. Aqui é o início da 5ª parte, no início da 6ª parte, ele ainda enviará 2 discípulos para fazer algo, e parecido com aqui. Vocês vão lá, vocês vão achar um jumento. Mas você não está lá. Será que tem jumento? Não, pode ir, tem um jumento lá. Você vai chegar lá, você vai achar um jumento que ninguém montou nele. Porque é um animal que está separado para um momento divino. Você vai lá, você desprende o jumento e traz para mim. E se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, vocês respondem: o Senhor precisa do jumento. E depois que ele usar, ele devolve. E eles vão deixar você fazer isso. Essa primeira parte é muito interessante, porque os 2 vão fazer. Os 2 discípulos foram não sei, o texto não fala quem. Eu também nem sei se foi um dos 12. Porque em Marcos, como nos outros evangelhos, Jesus tem mais do que os 12 discípulos. Os 12 famosos são aqueles mais próximos. São os apóstolos, depois, que recebem esse nome. Esses 2 podiam ser 2 dos 12 ou 2 de outros do grupo de Jesus. Mas por que não tem o nome deles? Por que não tem o nome do dono do jumento? Nem o nome do jumentinho, né? Podia dar o nome do jumentinho. Porque nada disso é importante para nós. O importante para nós é saber que o Senhor Jesus Cristo domina a história. O Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele tem esses dons, ou esse ser, que só Deus pode ter. E Ele acerta, Ele faz do jeito certo.
Ele age no jeito certo, na hora certa e da maneira certa. Está claro ali. A segunda parte do texto, que inicia agora no versículo de número 7, é quando eles pegam o jumento e levam para Jesus, né? E é interessante que essa segunda parte tem muitas relações com o texto que veio antes, quando Jesus Cristo curou um cego, que lançou a sua capa para ir até Jesus. Aqui eles vão lançar a capa também. Esse cego que chamava Jesus de filho de Davi, Jesus será reconhecido também como filho de Davi nesse texto. Esse cego que seguiu Jesus, e aqui nós temos aqueles que estão seguindo Jesus. Então tem várias palavras que amarram essa história com a história anterior. Dessa forma, o autor está mostrando para nós que ele está desenvolvendo a história de Jesus Cristo, e mostrando que aquele que é o filho de Davi, no sentido do prometido nos profetas do Antigo Testamento, aquele que também está na aliança de Deus com Davi, lá em segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 e 14, aquela pessoa chegou, o libertador, o rei que vem salvar o seu povo. Isso deu certo, chegou, ele está aqui. Nessa segunda parte nós vemos isso, e nós vemos o povo cantando isso. O povo dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, fazendo uma menção lá do Salmo 118 até, com o Hosana. E a gente fica na dúvida por que eles falaram Hosana, e cada um vai falar alguma coisa, fiquem tranquilos. Uma forma seria o uso original da palavra. Hosana é, salva-nos, ajuda-nos, liberta-nos. Essa é a ideia de Hosana, é o sentido mais puro dessa palavra. Mas com o tempo, essa palavra foi mudando de sentido. Embora esse seja o sentido original, um outro sentido que a gente tem para Hosana é aquele que normalmente a gente usa. Não sei se você já cantou várias vezes Hosana, né? E você, ao cantar Hosana, você pensa que você está louvando Deus. Obrigado, Deus. Louvado seja Deus. O Senhor é extraordinário. Você resume tudo isso na palavra Hosana. Mas literalmente a palavra Hosana é salva-nos. E veja, um povo que estava sob a opressão romana, um povo que estava num período difícil de se viver como povo de Deus, quase que impossível de viver de uma forma mais livre e leve como povo de Deus, porque estava sob o domínio romano. E ver o filho de Davi, o rei prometido, o libertador, o salvador chegando. Porque Zacarias, como nós vimos no texto de Mateus, o Zacarias falava que o seu rei chegará montado num jumento e trará paz, trará salvação. Então eles estão cantando isso para Jesus. Eles mostram reconhecer Jesus como alguém super especial quando eles colocam a sua roupa principal, tipo tirar o paletó e jogar em cima do jumento, para Jesus sentar em cima. É quase que eu me colocando lá, né, para Jesus sentar sobre mim, né? E depois ainda vai colocando a roupa no chão e trazendo também folhas no chão. Tem ali os Jeú, se eu não me engano é o Jeú, quando está sendo reconhecido como rei de Israel, o reino do norte, ele é recebido assim, ele vem montado num jumentinho, e eles vão jogando as folhas no chão também para ele passar por cima. Também o nosso amigo Salomão, quando ele vai assumir o reinado no lugar de seu pai, o Davi fala, põe o cara lá no meu jumentinho e faz passear no meio do povo, e o povo vai festejar o novo rei. Então tem tudo isso dentro desse texto, eles estão vendo o rei chegar, e Jesus cria essa figura. E Jesus torna realidade essas profecias, essas maneiras de entender do Antigo Testamento que estava na cabeça daquele povo, que o rei está chegando. Então eles veem isso, e eles celebram isso. Uau, ele chegou! E o próximo passo só pode ser como alguns aguardavam. Ele vai revolucionar o nosso templo, vai dar uma geral na cidade, e vai sentar no trono e vai expulsar todo mundo. E ele vai reinar aqui. Tá? Isso é que eles esperavam. Isso era o sonho deles quanto ao rei. E Jesus entra em Jerusalém, olha como está tudo lá, né? Dá uma olhada, confere tudo, e fala para os 12, vamos embora. E vai embora para Betlém. Ele não fez nada. Ele não salvou o povo. Ele não expulsou os governantes que estavam lá oprimindo o povo. Ele simplesmente foi embora.
foi para Betânia. É interessante, porque parece que esse povo aguardava alguém. E celebraram que Jesus era esse alguém. E Jesus vira e vai embora. E agora, como que fica, né? Será que eles estavam... Qual foi a reação deles, né? Bom, eu não sei se você já ficou alguma vez decepcionado com Jesus, ou decepcionada com Jesus, né? Esperando alguma coisa na sua história, já que você serve a Jesus Cristo, e Ele é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, e você sabe que profissionalmente você vai desenvolver desse jeito, porque Jesus está com você. E chega ali no dia de serviço, você é todo feliz, e recebe lá a cartinha azul, que alguns falam, né? Ó, você está demitido. Ah, mas Jesus, cadê o senhor? Ou outras questões de família, e você tem aqueles sonhos e tudo mais, e vem uma enfermidade inesperada, e você fala, cadê Jesus? Ou outras decepções que você e eu podemos já ter passado, ou se nunca passamos, não pense que você jamais se decepcionará, porque é possível que um dia a gente se decepcione com Jesus. Espere que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, faça o que é certo, e Ele não fará. Por que Ele não fez o que é certo? Porque Ele não fez o que eu achava que era certo. E tem uma diferença entre o que eu acho que é certo e qual é o projeto de Deus para a nossa história. Qual é o projeto de Deus para a história da humanidade. Tanto que, se você ler a partir do versículo 12, Jesus volta. Jesus volta, Jesus vai purificar o templo, Jesus vai fazer muita coisa, mas ainda assim ele não vai estar atingindo a expectativa da maioria daquele povo, tanto que ele vai parar na cruz. É o pior lugar para ir? Bom, humanamente falando, sim. Mas se ele não tivesse ido para a cruz, nós teríamos o perdão dos nossos pecados? Ele ressuscitou. Ele é glorioso. Esse texto, então, abre o nosso preparo para celebrarmos e curtirmos a Páscoa. E haverá outros textos no Evangelho de Marcos nos próximos domingos. Então, se você quiser dar uma lida em Marcos, tem uns que já tem que ler Atos, eu fico fico sugerindo, né? Então, se você quiser, você pode dar uma lida em Marcos também, para ir observando esses detalhes, porque em Marcos, os discípulos, de vez em quando, fazem uma pergunta: quem é esse homem? E é interessante que em Marcos, o diabo sabe quem é esse homem. Em Marcos, estrangeiros sabiam quem era aquele homem. Mas o povo, os discípulos de Jesus, sempre ficam em dúvida em Marcos. Não estão entendendo direito quem é ele. E Marcos nos convida a ler e reler Marcos para conhecer Jesus. E ele vai revelando Jesus em todos os escritos que antecedem Marcos 11 e todos aqueles que vêm depois. E nesse texto ele nos mostra, Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio para nos libertar. E Jesus é aquele que veio para fazer o que há de melhor para cada um de nós. Embora nem sempre o que é melhor para você e para mim, do nosso ponto de vista, é o que é realmente melhor para nós. Mas fiquem tranquilos, o que é melhor para nós, Ele fará. Ele fará, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então daí a gente tem que aprender, lendo Marcos, a descansar nesse Jesus, a confiar nossas vidas nas mãos dEle, para não ficarmos decepcionados quando Ele foi embora para Betânia, por exemplo, né? Mas, Senhor, não era para o Senhor ir agora, não era isso que o Senhor tinha que fazer agora. Mas dá para eu falar assim com Ele? Senhor, não era isso que era para o Senhor fazer agora. Bom, eu chamo Jesus de Senhor porque Ele é mais velho que eu, como alguns ainda fazem com pessoas mais idosas. Eu chamo Jesus de Senhor porque eu acho que Ele tem uma certa autoridade. Eu chamo Jesus como Senhor
porque é o nome escolhido por aqueles que escreveram as Escrituras para traduzir no Antigo Testamento o nome santo de Deus. E daí já não é nem mais um título, é dizer que Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E se Ele é o Deus dos deuses, como eu posso chegar para Ele e falar assim: o senhor está fazendo errado? Ele fazendo errado? Quando é que Jesus erra? Quando é que Jesus conduz errado a nossa história? Então esse texto nos ajuda a entender que é possível nós pensarmos assim, que ele fez errado. Mas quando nós temos o contexto todo de Marcos, e lembramos que realmente ele é o Deus dos deuses, que consegue saber, ó, vai ter um jumentinho lá, desprende, se alguém falar, responde assim, vai dar certo, e deu certo. Aceita que seja recebido como um todo-poderoso, única vez que ele aparece montado num jumento. A outra vez que ele esteve indiretamente num jumento, só em Mateus, né, capítulo 2, quando... não, ele estava direto até, mas estava no colo da mãe dele, né, como nenezinho, a Maria monta o jumento e ele vai no colo dela para fugir para o Egito e depois para voltar para Israel. Mas assim, na sua história ele sempre está a pé. Mas aqui ele aceita esse jumento. Por quê? É o sinal do seu poder. É o sinal dele ser o Messias. É o sinal dele ser o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E se ele é assim, por que eu ficarei decepcionado? Quando ele não faz o que eu quero. Quando ele não faz o que eu quero, a minha pergunta, a minha oração não deve ser: o senhor fez errado. No mínimo, eu posso fazer: por que o senhor fez assim? Por quê? Eu não estava esperando isso. Por que o senhor fez assim na minha história? Mas estou tranquilo. Se o senhor não quiser dizer o porquê, vamos continuar junto aqui, né? Eu continuo com o senhor. Mas não estou entendendo ainda. Mas continua com ele. Continua com ele. Esse é o convite do geral de Marcos. Esse texto está no momento central assim, de Marcos, da virada da apresentação de Jesus, para então colocar agora a última semana dele, o momento mais importante de todo o Evangelho. Mas esse texto então nos convida a pensar na possibilidade de algum dia eu, decepcionado com Deus, quem sabe algum de nós aqui, ou alguém que estiver assistindo isso de longe ainda, esteja hoje decepcionado com Deus, com alguma coisa na sua história, no hoje ou no passado. Mas não, peraí, mas se foi assim, graças a Deus por isso, Ele está no controle. Não é tão fácil. É fácil eu falar isso quando eu não estiver decepcionado. Mas fique imaginando aquele pessoal que fez a maior festa para receber o seu libertador. E ele olhou para a cidade, deu uma voltinha aqui, uma voltinha ali, e falou para os 12, vamos dormir lá em Betânia. E foi embora. Quando a gente continua lendo Marcos, a gente vai observar que boa parte do povo não estava preparada para receber Jesus, embora aguardasse por ele, mas não estava se relacionando legal com ele, porque eu quero o Jesus que eu desenho, que eu descrevo, que eu desejo, e não o Jesus que é Jesus, o Filho de Deus, que cumpre o plano de Deus. E o desafio para nós como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, é sempre nos rendermos a Deus. E mesmo não entendendo a história, dizendo, Senhor, eu sigo contigo. Que Deus nos ajude. Apesar de às vezes ficarmos decepcionados com Ele, nos ajude a buscarmos entender, não nos revoltarmos, mas nos rendermos, ainda que não entendamos, mas nos rendermos, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele nos libertou, Ele nos purificou,
Ele nos acolheu. Ele nos chama de filhos, o Deus Pai. O Deus Filho nos chama de amigos e amigas. Uau! É óbvio que só fará para nós o que é melhor para cada um de nós, que nos rendemos a Ele. Ainda que para nós não pareça a hora certa e o jeito certo. Mas quem é Deus? Eu ou Ele? Você ou Ele? Quem é que sabe o que é melhor? Quem vai conduzir os nossos passos? Então, vamos ter uns momentos de oração e nos preparando já para a ceia, né?